Olá, sejam bem-vindos ao programa Atual e Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e o podcast de hoje será um bate-papo com o João Costa, CEO da Zarv. Não saiam daí, o Atual e Chique está começando. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera... No Atual e Chique de hoje, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, vamos falar sobre tecnologia. Nossos convidados, João Costa, CEO da Zarv. Tudo bem, João? Tudo bom? Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Andréia Carlos, aqui da plataforma Brasil Bens. Oi, Dani. Obrigada. E o CEO da plataforma Brasil Bens, Elcio Monteiro. Obrigado, boa tarde aí, obrigado João novamente pela presença, né? André está sempre participando aí e nosso histórico sempre, trazendo novidade, né? Nós vamos falar bastante aí de tecnologia, que é um item importantíssimo hoje no nosso mercado. A gente está nessa era de inteligência artificial, né? Quem não tiver por dentro de tecnologia está para trás, né, João? Exatamente. Acho que o desafio das empresas nessa era de informação é conseguir ter realmente tecnologia para conseguir lidar com esse volume de informações, né? A gente percebe que cada vez mais são produzidas informações sobre qualquer coisa, né? Onde você anda, o que você faz, o que você compra, né? E as empresas têm um pouco dessa dificuldade, né? De conseguir lidar com esse volume todo. Então, acho que a inteligência artificial ajuda muito a gente a trazer um pouco mais de estrutura, né? Um pouco mais de organização para usar essa informação de uma forma melhor. E o João sabe como descobrir tudo, né, João? Onde a gente anda, o que a gente compra, né? Verdade. A gente trabalha um pouco para isso, assim, com certeza. Eu queria que você falasse um pouco da Zarv. Quanto tempo faz que você está no mercado? Boa. Quais são os principais produtos? Sim, a Zarv é uma startup, né, de tecnologia. A gente fundou ela em junho de 22. Eu tenho mais ou menos uns 25 anos aí de experiência nesse mercado de tecnologia, já fundei outras empresas. E a principal ideia da Zarv é a gente conseguir juntar informações suficientes sobre ativos, pessoas, para realmente ajudar as empresas a evitar fraude, para evitar perda de ativo, né? Evitar qualquer tipo de problema que ocorra na operação dela. Então, basicamente, a Zarv é uma plataforma de gestão de risco para as empresas. Hoje a gente está muito focado na parte de identificação, né, de pessoas e ativos físicos, né? Veículos, motos. Mas óbvio que assim, serve para eles. O uso da nossa tecnologia pode servir para qualquer coisa, né? Porque a gente está exposto a fraude o tempo inteiro, né? Quanto mais tecnologia, mais esse mercado de fraude acho que tem hoje um crescimento. Né? O que eu gosto tem que ter segurança. Então, o que eu gosto de falar é que é engraçado, porque o fraudador, ele é uma pessoa que ele entende muito de como o sistema funciona, de tecnologia, de como as empresas validam as informações, né? Então, por exemplo, uma curiosidade aqui, o score de Serasa, né? O score de Serasa é um score que começa em 1000 e à medida que você vai tendo informações sobre a pessoa, ele vai baixando a pontuação dele, né? Então, se o fraudador entende como isso funciona, ele vai falar assim, se eu não tiver nada no Serasa, meu score vai ser 1000 e eu vou ser aprovado em qualquer lugar. Ele prepara o cadastro para isso. Exatamente. Mas é engraçado, porque quando... Aí já é uma fraude contra o Serasa. E já é uma fraude contra essa informação. Ele é especialista disso, né? E muita gente usa a informação do Serasa, né? Como algo que é um lastro, um validador mesmo, né? Só que do outro lado, se você parar para analisar, a ausência de informação também mostra um pouco sobre quem é aquela pessoa, né? Porque é muito difícil no mundo atual a gente ser, por exemplo, um adulto, né? Tipo, economicamente ativo, que não tem nenhum tipo de informação, que não tem nenhum tipo de compra, que não tem nenhum tipo de relacionamento, que não tem nada. Você tem que desconfiar, não é? Isso também é um alerta. Tanto aquele que tem muito como... Exatamente. Eu posso falar até com propriedade, porque nós nos tornamos parceiros e clientes da Zarv, né? Depois que nós colocamos no nosso sistema ali para checagem de parceria, de venda, facilitou a nossa vida, ajudou muito, entendeu, né? Também, né, André? Nós tivemos uma analogia melhor desse mercado. Sei que nós fazíamos um outro tipo de análise, onde não estava sendo
tendo a segurança que a gente precisava. E com o sistema das árvores a gente conseguiu já Tem uma segurança maior. Com segurança, detectar e não em vários quesitos, né? A gente estava só limitado a uma determinada informação. Porque esse sistema que vocês usavam já tem como fraudá-lo, né? Tem, exato. E o fraudador, ele atualiza o tempo inteiro. Ele é vulnerável, entendeu? O outro era vulnerável. O Azarv, a gente tem muito mais, dá pra gente analisar lá 10 pontos que dá pra gente ter um termômetro filtrando. E tem um outro ponto também que a gente usa na análise, é a rede de relacionamento daquela pessoa. Isso é importante. É porque quando a gente fala sobre alguém que potencialmente pode fraudar uma empresa, geralmente ele não faz essa ação sozinho, ele tem uma rede de suporte que ajuda ele a praticar esses crimes, né? Então, a nossa inteligência, o que a gente faz? A gente identifica pessoas relacionadas a esse perfil, e o score de risco de uma pessoa não é calculado só pelas informações que a gente tem daquela pessoa, mas também da rede inteira. Do relacionamento dela. Que é importante, né? É importante. O nome do irmão, da tia. Porque é muito comum, né? É muito comum. Da namorada. A fraude, ela é como se fosse uma bola de neve. Então a pessoa vai começando a fraudar. Imagina que hoje eu começo a fraudar. Eu não tenho nada no meu nome, eu não tenho informação nenhuma. Então eu vou começando a fraudar, eu vou passando em todos os sistemas de bloqueio das empresas, tá? À medida que as empresas vão descobrindo, elas vão começando a ir atrás dessa pessoa, vão começando a botar processo, vai ter, por exemplo, registro no Serasa, vai ter várias informações. Seus apontamentos. Você vai esgotando, né? E aí essa pessoa começa a ficar cercada, né, de travas. Ela fica limitada, né? Fica limitada. Ela vai buscar um relacionamento. Exatamente, ela começa a buscar essa rede de relacionamento dela. Precisa de outro CPF. Exatamente. E o contrário, o oposto, né, o caminho contrário também, de pessoas que estão nessa rede dela, que potencialmente pode usar ela como uma laranja, também vai acontecer. Também acontece. Tem muito laranja. Tem muito. Muito laranja. Tem muito laranja. Assim, hoje no Brasil, o Brasil é um dos países que tem mais fraude, né, financeira no mundo. Assim. É o Brasil? Olha só, eu não sabia disso. Essa informação. Mas por outro lado, também é o sistema bancário mais avançado que tem no mundo. Por conta disso, né? Então, assim, a gente percebe que à medida que os fraudadores vão evoluindo, as empresas é obrigado a evoluir. Vai evoluindo junto, né? Então a gente acaba tendo. Puxa essa média. Por consequência, a gente tem esse nível de desenvolvimento aqui também. Eu já estava falando assim da rede do fraudador, né? Ele geralmente, se tem ali, se ele começa a parar, você já vai desconfiar que já está no nome de outro, né? A fraude já está em outro, porque parar, como minha avó fala, não conserta. O comportamento dele vai se manter, né? Geralmente. O comportamento tem uma sequência. Uma coisa que a gente trabalhou muito no nosso algoritmo, né, na inteligência artificial que a gente usa hoje, a gente treinou ela para, ao invés de a gente identificar a capacidade de pagamento da pessoa, que é o que boa parte das empresas faz, né? Tipo, quando você vai fazer algum financiamento, alguma coisa, as empresas olham muito a tua capacidade de pagamento. A gente treinou nosso algoritmo para identificar o comportamento de fraude. Então, diferente, é uma abordagem bem diferente. Então, por isso que a gente consegue detectar tão rápido, tão fácil, assim, fácil, né? Aperta o botão e fala. Depois de muita estudo. Depois de pronto, né? Quase 500 mil de linhas de código ali para fazer o negócio acontecer. Mas a gente consegue detectar por conta disso, porque a gente tem hoje uma massa de dados que a gente treinou, né, o nosso algoritmo, para justamente identificar esse comportamento de fraude. Então, a pessoa que vai, por exemplo, ela vai ser, sei lá, ela vai ter o veículo apreendido porque ficou inadimplente, ela vai ter um processo civil para ser retirada de casa, né? Como é que é o nome disso? Despejo. Ela vai ter despejo. Então, quando você analisa o histórico de uma pessoa, você consegue perceber que ela tem uma sequência, ela tem recorrência nesse comportamento dela. Então, é muito complicado você imaginar que uma pessoa que praticou várias ações ao longo da vida dela, ela do nada vai mudar. É o comportamento dela. Né? Óbvio, a gente não faz nenhum julgamento de valor, a gente não faz nenhum julgamento de gênero, nada, nem de idade, mas a gente... Do histórico, sim. Mas a gente usa estatística, né? Então a gente usa os números, os dados para tomar essa decisão se o nível de risco, né? O score da pessoa vai aumentar ou vai diminuir. E é óbvio, aí a empresa... decide. Ela tem esse poder na mão de falar, olha, agora eu tô
ok para tomar um pouco mais de risco, não tô ok para tomar um pouco. Ela consegue dosar o que vai fazer. Ela consegue calcular o nível de risco. É onde ela vai com esse parceiro. Exatamente, até porque tem alguns tipos de negócios que você acaba tomando um pouco mais de risco até pelo público que você trabalha. Sim. Né? E faz parte. É o jogo do negócio. Eu tenho uma brincadeira que eu faço assim, que nós começamos a analisar os números lá das avaliações, né? Aí eu vejo assim, quem é um pouco mais agressivo, a gente fala, é melhor lidar com um cavalo brabo do que com um pangaré. É isso, sempre. Às vezes tá lá o que você falou, Zé, daí você não vai nem vender, entendeu? Mas o outro nós temos que trabalhar numa rédea curta. O nível dele tá um pouco assustando, mas vamos trazer ele numa rédea curta, né? Exatamente. Influencia até no dia a dia da empresa. Exato. Eu tinha que te parabenizar, que é um sistema, ajuda muito, não é verdade, André? Mudou Mudou o nosso comportamento com o nosso representante, entendeu? Que bom. E tem um ponto, assim, por exemplo, a minha empresa antiga, né, a Cove, a gente alugava carro para motorista aplicativo. Cara, o público que a gente trabalhava, motorista aplicativo, ele tem uma dificuldade de gerenciar o dinheiro dele. Né? Então, se você olha, por exemplo, um score financeiro dessa pessoa, você fala assim, puta, o cara tá no Serasa, o cara tá endividado, ele não pagou a conta de luz. Você não faz nada com ele. Não faz nada com ele, só que no final do dia, ele é uma pessoa que tá querendo ganhar a vida, ele é uma pessoa que tá querendo trabalhar, ele é uma pessoa que tá com boa indo intenção. atrás e tá querendo resolver essas situações dele. Então tem muita empresa, por exemplo, vou fazer um financiamento de um veículo. Às vezes a pessoa é barrada porque ela tem um atraso na conta de telefone. Tipo, eu já trazei telefone, eu já entrei no Serasa, você trazei telefone. A gente nem sabe que tá no Serasa. Às vezes nem sabe, às vezes vai receber um e-mail lá que você falou, puta, R$10 que eu não paguei não sei do que e tá lá no Serasa. Influencia, né? Influencia, por quê? Porque se a pessoa não analisa, vê que o débito lá é pouco, né? Vai falar, não, será que tem problema? Não dá. Exatamente. É igual quando você faz uma análise, por exemplo, de um processo judicial. Né? Para você fazer uma análise e entender exatamente o que um processo judicial está te trazendo de informação, é um negócio bem complexo. Porque o processo judicial em si, primeiro que ele já fala advogadez, né? Tipo, então já é uma linguagem que não é o usual nosso, né? Já é quase um dialeto. Às vezes você pensa que é alguma coisa simples e não é. Às vezes você pensa que e é complexo. Às vezes você fala, putz, mas a pessoa aqui... Qual que é o lado dela, né? Ela é o autor, ela está sendo acusada, às vezes até para entender qual que é o lado é difícil de entender, né? Quando você olha Nós tivemos uma experiência importante, você está pegando esse gancho que você está falando, nós tivemos uma experiência, eu peguei uns 3 casos que nós tínhamos tido problema com eles. Estava travado hoje, não operava mais, eu fui lá analisar como ele era, para ver o quadro. O antecedente dele para nós, dos 3, era ok, limpo, 0. Só que ele respondeu como você falou. Ali apareceu o apontamento do que ele teve, exatamente. Entendeu? Então, legal. Ali já me sinalizou que se eu já tivesse o sistema, ele não operava comigo. Eu tinha evitado uma fraude, entendeu? Exatamente. E para mim o antecedente dele está limpo, mas ele respondeu. E pelo que você falou ali, tem o advogado, de repente ele pode ter sido defendido de uma forma muito... É super comum. E foi absolvido, mas ele já teve um envolvimento. Já teve então, aquele comportamento, entendeu? Isso, esse comportamento que você falou é importantíssimo. Essa análise. A análise, né? E até quando a gente começou a trabalhar fazendo essa análise de dados dos processos judiciais, a gente percebeu que, por exemplo, tem pessoas que estão lá e aí no meio do processo tem um habeas corpus. Você fala, habeas corpus, o que pode ser, né? Geralmente, quando aparece no processo, a pessoa foi presa. Só que o processo dela não conta essa história. Você tem que olhar toda a atualização do processo para entender dentro dele o que está dizendo, né? E tem processos, assim, que se fosse imprimir a atualização do processo, dá, sei lá, 2, 3 mil páginas. Agora você imagina um ser humano, né? Eu acho que talvez esse seja o maior diferencial hoje do nosso produto frente ao que tem no mercado, né? Porque o mercado, a gente entrega a informação, a gente entrega o dado, né? No nosso caso, a gente analisa aquela informação e a gente entrega já um resumo do tipo, olha, esse processo aqui é um processo que tem que olhar, né? Porque é um processo problemático. Esse aqui, cara, ignora. Você não precisa olhar, entendeu? É interessante que vocês sinalizam isso em cores até, né? Deixa sinalizado pra gente. Quando a gente entra no sistema, a gente já sabe. Tá em destaque, né? Tá em destaque, é aqui que você tem que se atentar. Isso daqui você nem espera o seu tempo, porque já analisaram. E ali você consegue ver o que tá. É que, na verdade, ninguém quer correr risco, né? Não dá, né? Tá muito interessante, né? São curiosidades do nosso dia a dia. Sim. Todo mundo tem essas dúvidas e quer saber mais, com certeza. Não saia daí, a gente volta já já.
Atenção você, profissional liberal, contador ou ex-bancário, quer ter uma renda acima de R$20 mil? Acesse a B2 Digital. Temos uma proposta muito interessante para o seu futuro. Apresento a vocês a Clínica de Estética Avançada Fabrícia Camacho, com atendimento nas cidades de Rio Claro, Limeira e São Paulo. Agende já a sua avaliação gratuita. Você, representante de consórcio que atua no mercado e ainda não teve a oportunidade de trabalhar com administradoras que te proporcionam agilidade, credibilidade, segurança e que apresentam estudos de grupo com efetividade na contemplação. Processo de contemplação rápido na palma da mão em seu celular. Venha para Brasil Bens e se cadastre nas administradoras dos maiores bancos do país e do mundo. Voltando com o Atual e Chique, diretamente dos estúdios da plataforma Brasil Bens, nosso convidado João Costa, CEO da Zarve. João, queria que você contasse pra gente quais os outros segmentos que o sistema da Zarve atua. Legal. A Zarve hoje, assim, como plataforma, né, a gente tem basicamente três grandes grupos, três grandes indústrias de atuação, né? A primeira é a indústria de seguros, né, que a gente consegue ajudar muito as seguradoras a reduzir sinistralidade, reduzir perda e fraude. A segunda grande indústria é a indústria de locação de veículos, né? Então, todo esse processo de cadastro de usuário, verificação de perfil do usuário e depois monitoramento dessa frota, né, a gente consegue ajudar muito. E a gente está recentemente explorando uma terceira grande indústria, que é a de financiamento, né, de crédito, né, principalmente financiamento alto, né? Então, imagina que hoje, vou dar um exemplo aqui, uma locadora, né? A locadora, ela tem lá uma frota de 1.000, 2.000, 3.000 veículos. Essa locadora provavelmente vai ter um rastreador GPS dentro do veículo instalado. Boa parte das locadoras hoje opera com rastreador GPS. Só que o rastreador GPS, por si só, ele é uma tecnologia muito antiga, né? Ele é uma tecnologia de 1990 e hoje é muito fácil você conseguir burlar um rastreador GPS, né? Você vai no AliExpress, ao invés de você comprar uma brusinha, você compra um bloqueador de rastreador de GPS, com $20 você bloqueia o sinal de GPS, teu carro some. É porque é muito antigo esse sistema, né? Deve ter muita fraude. Já virou mercado, vem no mercado. Já é aberto, assim, você pega lá e compra. Então não adianta ter rastreador. Teoricamente o rastreador, ele ajuda as empresas a controlar, por exemplo, o odômetro, saber quanto que vai fazer manutenção, se vai ter um dado mais preciso. Agora, para proteger a frota, aí já está desatualizado. Já está desatualizado, entendeu? Certo. Então, o que a gente fez foi, a gente desenvolveu uma tecnologia na Zarve, que a gente fala que é o monitoramento preditivo nosso, né? E a gente criou esse monitoramento preditivo dentro da Zarve, o nome que a gente dá é True Location, que é aonde exatamente está aquele veículo, né? Então, para a gente conseguir chegar nessa informação, a gente conecta dados de várias fontes de informação. Então, se a empresa tiver o rastreador, beleza, a gente consegue processar essa informação, mas além disso, a gente também conecta com a nossa rede de câmeras que a gente tem hoje. As rodovias. Tudo. É um número gigante, né, pelo que você me falou. A gente está com 20 mil câmeras na nossa plataforma. Que junta várias, que elas não se comunicam, né? Isso, elas não se comunicam, né? Entre elas. Elas se comunicam com a gente. Tá. A gente recebe essas informações, a gente também tem tag, né? Então, por exemplo, separar, essas coisas. Que não é efetivamente a separar que manda o dado pra gente, né? Mas as rodovias, né? Elas que controlam a tag quando passa, quem controla é a rodovia, não é a separar. E a gente também tem uma rede grande de estacionamentos, né? Então, a gente hoje está presente em vários shoppings, em várias regiões que tem presença de estacionamento, ou entrada e saída de carro no estacionamento. O que a gente faz? A gente junta todas essas informações, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente está processando hoje, em média, 1.5 terabytes de dados por dia. Isso é tipo, dá 1.500 gigas de dados, né? Imagina. É bem incalculável, né? É bem pesado. É bem pesado, assim, né? E é uma informação que ela chega pra gente em tempo real e a gente precisa processar ela em tempo real. Então isso gera uma complexidade a mais, né, no tipo de tecnologia que a gente teve que desenvolver. E aí, com base nessas informações, a gente consegue predizer onde que está aquele veículo.
uma vez que a gente consegue identificar o comportamento desse veículo, o nosso sistema ele automaticamente começa a desenhar basicamente uma região onde aquele veículo está rodando. Então, toda vez que ele sai dessa região, isso é atualizado dinamicamente, né? Toda vez que ele sai dessa região, ele envia notificações para nossa tecnologia, nossa plataforma, e a plataforma reage de acordo com isso, né? Então, por exemplo, imagine que o carro do Elcio está rodando geralmente na região do Itaim, e aí, do nada, o carro dele vai para a zona norte. Já tem um alerta ali, né? Isso já vai liberar um alerta. E aí, dependendo da região que a gente detecte que o Elcio está rodando, inclusive, a gente envia até um agente lá para fazer a proteção do veículo, a proteção e a recuperação do veículo. Então, essa forma de trabalhar, ela é um pouco diferente, inclusive, do que já tem hoje no mercado instalado, né, que as empresas usam hoje. Então, as empresas hoje elas são reativas. Toda vez que acontece algum problema com o cliente delas, o cliente liga e elas reagem àquilo. O que a gente fez foi inverter. Antes de acontecer, a gente já está avançando. Está comunicando, né? É um preventivo. Exatamente, a gente faz preditivo, né? Então, isso está ajudando a gente, por exemplo, a ter uma taxa de recuperação média assim, do mercado de 93%. Nossa, é alta. É bem alto. Não, acaba sendo uma necessidade, né? Para locador, para segurador. Não, isso baixa o custo de funcionamento da seguradora, né? Porque eu tô achando que até os valores do seguro há uns 2 anos atrás era mais caro do que tá atualmente. Sim, a gente ainda não tá... Acho que a gente ainda não tá no momento, por exemplo, de impactar o mercado inteiro. A Zarve tá novinha ainda, né? Mas eu acho que é por mas isso. Ajuda, Mas aos poucos a gente vai ajudando as empresas. Diminuindo, ó. Se vai aumentando a recuperação do veículo, vai diminuindo o valor, né? Exato. É porque hoje as locadoras, em geral, as grandes locadoras, elas não fazem seguro da frota. Elas operam o autosseguro. Então, ela mesma absorve... Ela estima uma perda, né? Ela estima uma perda lá e ela absorve aquela perda para ela. Ela sabe assim, olha, em geral eu perco, sei lá, 3, 4% da minha frota ao ano. E aí, beleza, eu abraço ali e tá tudo bem. Só que isso impacta o preço da alocação, isso impacta o custo, né, que ela tem. Se ela puder minimizar com uma outra ferramenta. Então, hoje a gente ajuda as empresas justamente a reduzir esse custo da operação delas, né, com a tecnologia. É bem interessante, né? Doideira. Ninguém vive mais sem tecnologia, né? Tudo hoje você tem que achar um jeito de evitar uma fraude, porque o tempo todo tem alguém pensando como que vai fazer alguma coisa errada, né? Burlar, né? O que o pessoal brinca é que não existe sistema prova de brasileiro, né? Então, assim, a gente já nasceu... Que triste. A gente já nasceu num país onde... Criativo, né? Eles são muito... O pessoal inventou, né? Então, o pessoal tem essa criatividade já de nascença. Então, tipo, eu acho que a gente, inclusive, pro futuro operando em outros países, talvez a gente nem encontre 1/10 do que a gente está encontrando aqui no Brasil. Parabéns pelo que desenvolveu, né? Obrigado. Eu acho que assim, para todo mundo que tem interesse em usar, assim, e até vender o sistema da Zarve, pode procurar o Elcio, pode procurar a Adriana para me procurar, não tem problema, fica super à vontade e... Tá aberto, né? Tem espaço, entendeu? Acho que... Legal. O que eu vejo hoje é que as empresas têm muita necessidade né, de ter acesso a tecnologias desse tipo. Desse nível, é importante. É uma equalização do que ela vai fazer. Exatamente. Ela vai ter uma formatação melhor, né? Exatamente. Até para vender esse produto até mais tranquilo, assim, porque você vai chegar pro cara e falar, cara, imagina, você quer perder com fraude, sim ou não? O cara fala, não. Assim, e hoje o que se escuta mais falar é fraude. Só vê coisa, né? A tecnologia facilitou isso. Exatamente. E ao mesmo tempo a tecnologia vem dificultar para que não aconteça. Né? Exatamente. João, e como você visualiza o mercado de seguro de automóveis? O que eu vejo, assim, acho que o mercado de seguros no Brasil ele evoluiu muito nos últimos anos. Né? Acho que até as empresas seguradoras elas conseguiram desenvolver um certo nível de tecnologia, né? Mas uma informação interessante, assim, que ela não tem uma correlação 100% precisa, mas hoje no Brasil 20% da frota circulante ela é segurada, né? Então, todas as número muito pequeno, né? Isso, no universo de 110 milhões de veículos, 20%, só 20% é segurado, bem baixo. Outros países, esse número vai a 90%. Nossa, 92%. Outros países 90% e aqui 20%. E aqui a gente está em 20%. Mas...
E do outro lado, a gente percebe que, por exemplo, as classes A e B no Brasil, elas acabam sendo basicamente 20% da população. Né? Então, você faz uma correlação meio, assim... grosseira. Você começa a perceber que hoje o seguro acaba sendo um produto mais elitizado, né? De pessoas que têm mais poder financeiro para poder pagar o seguro. Sim. Né? E muita decorrência disso é por conta de fraude, né? Por conta de furto, de roubo, que isso impacta a operação. Que tem esse custo elevado, né? Tem um custo elevado, né? Então, assim, hoje a gente está trabalhando muito com seguradoras, a gente está se aproximando muito de seguradoras para ajudar elas, inclusive, a usar a nossa tecnologia para reduzir o custo deles, exatamente. Que vai aumentar toda a aderência de... Exatamente. Porque conseguir popularizar mais o seguro. Achando os carros roubados vai diminuir o custo dele. Exatamente. Ou inibindo esse roubo. Ou inibindo, né? Até na parte de vendas, né? Quando você vai vender um seguro, você já analisa o perfil da pessoa. Como a gente estava falando, eu percebi que o meu... deu uma diminuída nos valores do seguro dos meus carros. Você está dirigindo bem? Eu estou dirigindo bem, ela. Andando bem. Mas esse sistema já ajuda para aquele estudo antes até de saber para quem vai comercializar, né? Exatamente. Isso é fundamental. O perfil da pessoa, né? E é engraçado, porque você vê que o que sobra para o resto da população, né? Por exemplo, classe C, D e E, é óbvio, não julgando o valor da legalidade ou não da operação deles, mas acaba sendo cooperativa de proteção veicular. Né? Que está crescendo. Está crescendo muito. Né? O número que eu tive acesso há pouco tempo é que mais ou menos 10% da frota brasileira já está com proteção. Nossa, 50% dos seguros. Olha que as seguradoras estão aí há tempo, né? Exatamente. Mas isso para mim, assim... analisando só o fator de produto, né? Que produto que a seguradora está vendendo e que produto que a cooperativa está vendendo. Sem julgamento de valor aqui. Mas a gente percebe que a seguradora não está conseguindo chegar nesse público, né? Vê que ele necessita, porque ele acaba aderindo. Precisa. E ele não tem acesso. O sistema dele não tem acesso. Então a gente percebe que assim, é a nossa expectativa da gente conseguir também ajudar esse mercado de seguros. De preço para poder atingir. Exatamente, para popularizar o seguro no Brasil, né? Pelo menos 50%, né, da frota. Né? E pelo número que você falou de fora, que a diferença é de 90 para 20. Exatamente. E um dado interessante, tá? No Brasil, hoje, a taxa média de recuperação, quando o veículo tem rastreador GPS, é de mais ou menos 50%. Né? Eu falei que das aves está 93%, no Brasil é 50%. Quando o veículo não tem rastreador GPS, a taxa de recuperação média é de 10%. Nossa, eles não têm tecnologia para fazer isso. Então imagina que 70% da população brasileira, se tiver o veículo furtado, às vezes é o único bem que aquela pessoa tem. Não vai encontrar. Não vai encontrar. A chance é baixíssima. Eu queria agradecer a sua presença aqui no podcast. Nossa, eu gostei muito, né, desse bate-papo. Interessantíssimo. Nós vamos ter mais vezes, né? Ele como parceria com a B2 Digital, nós vamos ter mais vezes aí para expor e falar mais de particularidade do produto, né? Estou à disposição. Obrigado, João. Obrigado, João. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui va... O Atual Chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Allons ensemble découvrir ma liberté.